Gente, boa noite. A gente está iniciando as atividades, né, em termos de palestras no IGT, nesse ano de 2021, que a gente espera que seja um ano melhor do que 2020 para o mundo, né, de uma forma geral. E a gente vai estar iniciando uma palestra que é muito importante, que fala de uma dimensão fundamental, principalmente para quem trabalha como psicólogo clínico, que precisa administrar a própria carreira, administrar o caminho financeiro mesmo. Na verdade, não só para quem é psicólogo clínico, né, para qualquer pessoa. Mas, em especial, o psicólogo clínico, ele vive essa situação de ser o gestor do próprio negócio, né? Então, termina sendo muito importante estar muito atento à forma de estar administrando e cuidando disso. Então, a nossa palestra de hoje é o planejamento financeiro do psicólogo, o que você precisa saber, mas a faculdade não ensina. E é fato, na faculdade de psicologia a gente tende a olhar muito para os temas ligados à psicologia e tem alguns temas práticos que terminam ficando meio que de fora mesmo, né? Terminam que a faculdade não traz, né? Então, o Bruno Peixoto vai estar falando um pouquinho para a gente sobre esse tema. Ele é especialista em planejamento financeiro e carteiras de investimento. Ele vai se apresentar um pouquinho melhor para vocês, mas ele vai estar trazendo esse tema que é um tema fundamental, que é um tema realmente muito importante, mas que a gente precisa olhar com atenção. E é isso. Bruno, com a palavra. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos, boa noite a todos do IGT e outras pessoas que não são do IGT, mas também estão nos assistindo. Primeiramente, obrigado pelo convite para participar do seu world de palestras. E eu sou o Bruno, eu sou sócio do escritório de investimento chamado Capital Privado e atuo no mercado financeiro já há alguns anos, 4, 5 anos. Sou engenheiro de formação, atuei como planejador, como engenheiro em diversas empresas e hoje eu sou focado em gestão de patrimônio financeiro dos meus clientes. Então, a gente abrange principalmente aí, partindo da educação financeira, passando pelo planejamento financeiro, chegando finalmente na carteira de investimento. Mas para a gente chegar lá na carteira de investimentos tem alguns passos que a gente tem que vislumbrar e visualizar antes, né? Para a gente investir realmente, aos poucos, tem que ir criando o hábito de poupar e juntando dinheiro. E não precisa ser muito dinheiro para começar a investir. A partir do momento que se começa a poupança, se começa já o processo de investimento. E é desde esse começar o planejamento, começar o hábito de poupar, até começar a investir, que a gente vai falar aqui hoje. Então, Capital Privado e IGT, o planejamento financeiro do psicólogo, que você precisa saber, mas a faculdade não ensina. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é a importância do controle dos 6. Todo mundo aqui tem seu CPF, né? Todo mundo aqui tem sua casa, ou seja, já são 2 instituições, já são 2 seres viventes independentes que precisam ser controlados também de formas independentes, apesar da ligação umbilical que existe, né? E como a gente está falando do psicólogo, principalmente psicólogo clínico, como o Marcelo mencionou, que atua como autônomo a maioria das vezes, a gente tem o CNPJ, a gente tem o ser profissional. Tem aquele jargão no mercado de trabalho como um todo, né? Pô, tal pessoa trabalhando enche minha paciência, mas no pessoal ela é outra pessoa, né? E a gente fala, não existem 2 pessoas, é todo mundo uma pessoa só, né? São comportamentos no ambiente de trabalho e são comportamentos no ambiente pessoal, familiar. Então, já que os ambientes interferem no comportamento da pessoa,
também vão interferir no controle financeiro, tá? A importância do controle, ela já foi trazida há muito tempo pelo Edward Deming, que ele levanta que quem não gerencia, a gente não consegue gerenciar aquilo que a gente não mede, né? Aquilo que a gente não anota e vai acompanhando. E quem não mede, não define, quem não define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Se você não parte de um processo de gerenciamento, onde você começa a fazer uma medição, começa a fazer uma anotação, começa a fazer um controle, não tem como, no final dessa estrada, chegar ao sucesso, a não ser por pura sorte, por puro acaso. Tá? Eu não estou fazendo controle de nada e está dando tudo certo, e no final atingir meu objetivo, que seja uma tranquilidade financeira, uma paz familiar, porque o sucesso ele é definido por pessoa também. Mas se essa pessoa atingiu o sucesso sem controle nenhum, sem medição nenhuma, ela deixou o sucesso ao acaso e atingiu por sorte. O Joseph Durant já abrangeu isso de uma forma mais simplista. O que não mede não se gerencia, e quem não gerencia não melhora. Por quê? Se você não tem esses números em mãos, você não sabe o que você precisa fazer para melhorar e o que você está fazendo que está dando certo e que está dando errado. Né? Exemplos simples. Vamos pensar numa propaganda de marketing de uma empresa na televisão. A empresa teve um custo com essa propaganda e antes dela fazer essa propaganda, ela tinha um resultado financeiro em quantidade de vendas. Essa propaganda teve um custo e quanto que esse custo reverteu em aumento de vendas? Tá? Trazendo para o ambiente clínico-psicológico. Eu atendo num bairro que não é um bairro de classe baixa, um bairro de classe média, e eu vou trocar meu ambiente de trabalho, eu vou passar a alugar uma clínica num bairro de classe alta. E ao alugar essa clínica no bairro de classe alta aqui, muito provavelmente, a hora de sublocada ou o aluguel vai ser mais caro, quanto isso vai me gerar de resultado? Eu vou conseguir pacientes que me pagam melhor? Eu consigo subir o preço da minha consulta? Quanto que eu estou gastando a mais para quanto que eu estou ganhando a mais? Se não tiver um princípio de medição e gerência, você vai fazer simplesmente por fazer. E não sabe se está valendo a pena ou não. Muitas pessoas começam a tomar ações que geram mais custos e acabam não gerando resultado e se embolam, né? Não crescendo profissionalmente ou financeiramente. E de acordo com o dicionário, gerenciar é o ato de gerir, ter consigo, cuidar, administrar, assim como a gente faz com uma criança. A gente toma conta daquela criança, os pais administram o que deve ser feito, matrícula da escola, cuidados médicos, porque a criança não toma essas decisões e esses cuidados por si só. Então, voltando lá para os 6, né? Como a casa é uma instituição, é um ser que não é vivente, não é vivente a palavra, é um ser não pensante, ele é composto por seres pensantes, mas ela não toma decisões. O CNPJ, a empresa, também é um ser que não toma decisões por si só. Quem toma decisões do CNPJ são os CPFs. Então, cabe ao CPF fazer a administração de cada conta. Cabe ao profissional fazer a administração de cada conta, a fazer a gestão e as medições. Tá? E essa medição, eu trouxe aqui de uma forma simplista, dentro de cada campo desse, claro, vão ter vários subcampos, vão ter vários dados para se colocar os valores, mas vamos partir, então, de todo o dinheiro que entra. Trabalhei o mês inteiro, quanto foi que entrou de dinheiro? Seja via
transferência, via cartão, via plano, via o que quer que seja, tá? Então, até a primeira linha, que é de receita, já vale a pena fazer uma distribuição de qual a forma que meus clientes costumam me pagar. Então, por exemplo, se fosse transferência, cartão ou dinheiro à vista, 3 linhas de receita. Gastos da pessoa jurídica. Eu sou um psicólogo clínico, eu tenho um gasto para manter o condomínio do meu consultório próprio, água, luz, manutenção, material de limpeza, ou então eu subloco qual o gasto que eu tenho de sublocação, quais os gastos que eu tenho extras, eu tenho que fazer uma especialização, eu vou fazer um curso que é totalmente de âmbito profissional, quais os gastos que estão ligados ao meu comportamento profissional, tá? Desses gastos do comportamento profissional, recebe-se, então, sobra o lucro profissional, tá? Qual a importância de separar a receita da empresa do lucro profissional? Pensando num cenário de aposentadoria, por exemplo, imagina que você, como profissional, tem uma receita total de 10 mil por mês, sendo que você identifica que seus gastos são na faixa de 3 mil, né? Seus gastos profissionais. E então, quando você for planejar a sua aposentadoria, ao se aposentar, você pode vender o consultório, botar ele alugado 100% do tempo. A sua preocupação de se planejar para a aposentadoria vai ser em cima dos gastos pessoais, não em cima dos gastos totais. Você já começa a ter uma separação, um conhecimento melhor do cenário, tá? Uma vez eu atendi uma nutricionista que ela tinha uma clínica, onde na clínica tinham vários profissionais, tinha endócrino, tinha um monte de coisa. E ela falou assim: Bruno, eu ganho muito bem, mas eu gasto muito mal. Eu gasto, só o meu cartão de crédito deu 15 mil esse mês. E aí a gente começou a fazer uma separação desse tipo, tá? E eu fiz a seguinte pergunta para ela: se te oferecessem um emprego CLT te pagando 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, que seja, você aceitaria? Ela: claro que não. Eu ganho 30, né? Só meu cartão deu 15. E aí a gente foi fazer as investigações, e dos 30 que ela ganhava, eu acho que era 17 ou 18 que ela gastava só com a PJ. Ela gastava só para manter a clínica. Então, no final, a receita dela mesmo como profissional, e nessa receita entrava 2 profissões, nutricionista clínica e gestora da clínica, né? Ela somando os 2 salários era de 12 mil, não era de 30, tá? Então, aqui a gente já começa a ter uma noção. Um salário CLT para ela de 10 mil não compensava, mas de repente 15 já compensava. E ela não tinha a mínima noção que compensaria, tá? Do lucro da pessoa jurídica saem os impostos, então a gente tem a receita da pessoa física, a receita do CPF. Aqui a receita da pessoa física, a gente pode começar a comparar com uma receita CLT, por exemplo, tá? Por que fazer essa comparação? O autônomo ele tem muitas peculiaridades. Eu sou empresário e minha receita é volátil como autônomo, tanto do meu atendimento como do meu empresário. E fazer esse paralelo com o CLT, que é uma estrutura de pensamento mais convencional, facilita a gente a assimilar o processo, né? Então, receita pessoa física é praticamente a receita do CLT. Da receita pessoa física, saem os gastos familiares e os gastos pessoais, tá? Já fazendo parênteses, então,
os gastos familiares, quando a gente... Imagina que uma família, marido, mulher e filho, tá? Quando o marido joga uma receita para pagar as contas da casa e a esposa joga uma receita para pagar outras contas da casa e do filho, é como se ali fosse o salário da casa, tá? Então, desses gastos familiares entra a receita da casa, que, subtraído das contas, resulta na poupança familiar. Muitas das pessoas pagam as contas e não poupam nada em conjunto, então a poupança familiar é zero. Não tem nem pró nem contra nisso. Tem famílias, por exemplo, que falam assim, as contas da casa costumam dar 5 mil reais. Vamos fazer o seguinte, eu ponho 2.500, você põe a 2.500 numa conta específica, vamos abrir uma outra conta para fazer isso. O que a gente economizar na casa, a compra de mercado foi mais barata, conta de luz foi mais barata, o que a gente economizar na casa fica nessa conta que a gente vai fazer alguma coisa para casa com esse dinheiro. A gente vai fazer uma visita em família, uma viagem em família, vai comprar um móvel novo. Também é uma estratégia, tá? Então, voltando da receita pessoal, saem os gastos familiares, saem os gastos pessoais, e ali entra a poupança pessoal, que é onde começam os investimentos. Dessa poupança, soma-se a rentabilidade, e aqui a gente tem o aumento de patrimônio, tanto o que você poupou naquele mês, como o que o seu dinheiro rendeu naquele mês. E no final das contas, o que é esse dinheiro? Tá? Eu vou trazer aqui uma concepção muito minha, é uma ideia de dinheiro que eu trouxe, que eu desenvolvi ao longo do tempo com o pessoal que eu atendi. Mas, para mim, o dinheiro nada mais é do que uma substituição do escambo. Imagina portugueses chegando no Brasil, 1.500, e trocando o pau-brasil por espelhinho, né? Chegou no momento que o índio entregava o pau-brasil, pegava o espelhinho, aí ele queria uma caça, ele queria um coelho, um peixe, ele pegava o espelhinho e dava para outro índio que foi pescar, esse índio pegava o espelhinho e dava para outro índio que foi caçar, e aí ia rolando o escambo. Chegou no momento que nenhum índio mais queria espelhinho, tá? Imagina que nesse ciclo, de cima para baixo, uma pessoa tocou uma TV por um gato, outra pessoa está trocando um bolo por uma bandeira, e chegou no momento que nenhum índio queria mais um espelhinho. Então, um índio chegou para o outro e falou assim, eu tenho um espelhinho e eu quero uma caça. Aí o índio que tinha caça falou assim, eu não quero espelhinho, tá? Vamos fazer o seguinte, me dá um vale caça, ou um vale espelhinho. E aí se convencionou, na verdade, a história do dinheiro é que o pessoal começou a receber, ao longo do tempo, a receita em sacas de sal, e aí o peso do sal, ele definiu o dinheiro. Então, uma moeda de ouro, uma moeda de cobre era igual a tantos gramas de sal, e se trocava sal, depois passou a se trocar moedas de metais preciosos, e essas moedas de metais preciosos, ao longo do tempo, se convencionou o dinheiro. Então, quando você está com dinheiro acumulado, no final das contas, significa que você tem um monte de espelhinho. E você está acumulando aquele benefício que você trouxe para a sociedade. O índio caçou um monte de bicho e distribuiu para um monte de índios que deram para ele um monte de espelhinhos, e agora ele está com esse espelhinho lá guardado para ele usar quando ele quiser. Tá? Quando a gente vê um multibilionário, um trilionário, antes, até semana passada, retrasado, o homem mais rico do mundo era o Bezos, né, que é o dono da Amazon. Agora o dono da Tesla passou o Bezos, a fortuna dele alcançou o trilhão. Você fala, tanto dinheiro para uma pessoa só, mas desse dinheiro todo que ele possui, grande parte, a maioria, sim, absoluta, é o valor da Tesla em si,
que gera milhões de empregos. Ou seja, se não existisse o Elon Musk, um montão de gente estava desempregada, um montão de gente não estava ganhando dinheiro. Ah, mas e o dinheiro que ele guarda? O dinheiro que ele guarda, ele está utilizando um banco, ele está utilizando um consultor de investimentos que também está ganhando dinheiro, ele está investindo em outras coisas para gerar mais dinheiro. O dinheiro, ele tem a capacidade de girar infinitamente, tá? Se uma pessoa ganha 1 milhão, pode existir 10 pessoas ganhando 1 milhão. Não quer porque uma pessoa ganha 1 milhão que tem que existir infinitas pessoas ganhando R$1.000 para essa pessoa ganhar 1 milhão, tá? E dentro desse conceito, já trazendo aqui, então, o que aconteceu em 2020, no momento da pandemia. Como as empresas pararam, elas pararam de comprar matéria-prima, pararam de contratar funcionários e guardaram dinheiro parado ou investido. E então, mais pessoas, o fornecedor de matéria-prima não tinha dinheiro para pagar os funcionários, acabou emitindo, aqueles funcionários não tinham dinheiro para consumir eletrodomésticos, lazer e tudo mais, e acabaram guardando. Quem fornecia eletrodoméstico e lazer não tinha para quem vender, acabou guardando, e também não podia nem vender porque estava em lockdown, então acabou guardando, então todo mundo acabou guardando. No final, e aí o dinheiro parou de girar. Ele pode girar infinitas vezes. Se ele não gira nenhuma vez, quem tem, quem não tem, se ferra. Quem não guardou durante um tempo para passar durante esse período, passou dificuldade. Aí entrou a ajuda do governo, tal, que não está aqui no nosso mérito falar o quanto ajudou ou não, tá? Por isso a importância de fazer aquela estrutura e aquele controle do slide anterior, para ao longo do tempo gerar uma poupança, tanto para momentos de empecilho como para objetivos. E como que eu faço para aumentar essa minha capacidade de poupança, tá? Porque não é só um bom investimento que aumenta o seu capital. Quando a gente fala a gente vai chegar lá na frente, vai falar sobre o crescimento do investimento. Vamos focar aqui. Como que eu faço para aumentar a minha capacidade de poupança? A primeira coisa é você amar o que faz. Quando você ama aquilo que você faz, você tende a gerar resultados melhores, porque você sente prazer em pesquisar sobre o assunto, você sente prazer em crescer sobre aquele assunto, e as pessoas que vão te procurar para atender essa demanda vão sentir no seu olhar e na sua atuação a vibração da voz, o timbre, né? E a linguagem corporal e tudo mais, que você ama aquilo que faz, e isso faz a venda, o processo de fechamento de negócio acontecer. Uma pessoa que trabalha e não ama o que faz, a gente entra naquele cenário de prisão, né? Trabalha por obrigação, infelicidade, depressão, ansiedade e todos os outros transtornos que o pessoal do GT vai entender muito mais que eu. O segundo ponto é você fazer bem aquilo que você faz. Quando você faz bem, você gera mais resultado. Se você gera mais resultado, as pessoas aceitam pagar mais para você fazer esse trabalho. Se você é um psicólogo melhor do que o seu vizinho, você vai ter uma procura maior de pacientes. Como você vai ter uma procura maior, oferta e demanda, sua agenda vai ficar cheia, e aí, com a agenda cheia, você recebendo ainda mais procuras, você vai acabar subindo o seu preço, porque você não tem mais como atender, para ver se algumas pessoas desistem no meio do caminho e vão procurar o outro, né? E mesmo assim você continua com a agenda cheia e agora ganhando mais dinheiro, porque você é bom naquilo que faz. Né? Trabalhar sem ser bom, você está fazendo aquilo sem o resultado esperado tanto para você, tanto para outro. Isso também gera várias frustrações, né? Aí é trabalho de vocês. Terceiro ponto para aumentar a renda. Ser capaz de ser pago por aquilo que você ama e faz bem. Se você ama muito e faz bem alguma coisa, mas as pessoas não te pagam por isso, desculpa, mas é hobby. Ou se você ama e faz bem, mas não bem o suficiente,
para alguém te pagar por isso. Quantos jogadores de futebol amador não existem no Brasil, né? Na minha época de infância, era o sonho de toda adolescente ser jogador de futebol. Ou ser artista global. Hoje em dia, o pessoal está muito no youtuber, né? Mas se você não ama, não faz bem, não é remunerado por isso, é um hobby que não pode ser lazer, mas não vai ser profissão, né? E o último ponto, ser bom para o mundo, tá? Se alguma coisa que você faz... pensei num ótimo exemplo agora. Carro a gasolina. O carro movido a gasolina, o carro movido a combustível fóssil, ele não é uma coisa que hoje a gente enxerga como ideal para o mundo, ideal para o planeta, né? Várias pesquisas aí de carro elétrico, carro a água, motor, a várias outras alternativas, né? Então, uma coisa que você faz que não é boa para o mundo, que não é boa para as pessoas que você está entregando, ela acontece de não ser perene, tá? Então, ela é findável, ela pode durar 1 ano, 2 anos, pode até durar 30 anos e você fazer a carreira toda nisso, mas ela é findável, tá? E quando a gente consegue contemplar todos esses quesitos, a gente tem o que os japoneses chamam de Ikigai. Isso aqui é uma pesquisa feita em cima do livro da Ken Mogg, tá? O livro do mesmo nome, Ikigai. E não adianta nada ter esse trabalho que gera o Ikigai se você não conseguir focar nesse trabalho e dedicar um esforço a isso, tá? E por focar e dedicar um esforço, eu falo principalmente em manter a sua cabeça no presente e na solução dos problemas. O que eu vou fazer agora, a partir de agora, do momento que eu tenho, né? Então, a saúde financeira impacta muito nisso, porque se você tomou uma decisão financeira muito ruim no passado, assim como qualquer outra decisão muito ruim no passado, e você ficar remoendo essa decisão, além disso, caminhar para uma depressão, algo do tipo, você tira seu foco e seu momento de esforço do presente. Então, ao invés de estar pensando como eu vou fazer para aumentar meu ticket médio, o preço que eu cobro por paciente, como que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro, como eu vou fazer para ter mais paciente, você vai estar pensando, por que eu fiz isso no passado? E cada momento, cada segundo que você está pensando no passado, você está deixando de pensar na solução para melhorar o seu presente e seu futuro. E da mesma forma que é ruim pensar no passado, focar no passado, é ruim focar no futuro. Porque se você fica ansioso com como que eu vou fazer para pagar esse empréstimo que eu fiz há uns anos atrás em virtude da dívida. Além de remoer o passado, você fica tão ansioso com o futuro que você desfoca do pensamento seguinte: beleza, não interessa o que eu fiz no passado, não interessa como que eu vou fazer para pagar esse empréstimo. O que interessa é, eu tenho tantos clientes, eu tenho tanto tempo livre, como é que eu vou me dedicar para melhorar o meu presente? Eu melhorando o meu presente, consequentemente, o futuro vai se resolver, né? Então, o foco no presente e o esforço no momento presente também são geradores de resultado, tá? São geradores de resultado financeiro. Vou até abrir aqui uma coisa que eu não estava pensando e não me programei para fazer na palestra. Estava conversando com algumas pessoas novas no escritório e contando para eles a minha trajetória. Eu fui CLT, como eu falei, eu trabalhei em algumas empresas e fiz essa migração para o modelo autônomo. E quando eu fiz essa migração no modelo autônomo, até conquistar a base de cliente, que o pessoal que está se formando também vai buscar conquistar, eu pensei assim,
eu tenho que arrumar renda, eu vou trabalhar de Uber enquanto não tem cliente para atender. E aí um amigo meu da empresa falou, se você trabalhar de Uber, você vai deixar de focar nos clientes, em conquistar os clientes que você quer ter. E você nunca vai ter os clientes que você quer ter. Então eu larguei isso de mão e caí dentro. Eu estava muito preocupado com o passado, com o momento de vida que eu estava e não ter tomado essa decisão de trabalhar onde eu atuo, onde eu trabalho hoje, antes, e muito preocupado com o futuro de como eu ia pagar minhas contas. E quando ele me deu essa sacada, eu falei, tem que focar no presente, eu tenho que focar em fazer mais clientes. E você focou em fazer mais clientes, você está no seu Ikigai, você está trabalhando no que você ama, no que você gera receita, no que você tem habilidade, você está cada vez melhorando mais. O que eu vou fazer com esse dinheiro que eu estou ganhando, que eu estou recebendo, que eu estou merecendo a partir de agora? A primeira dica, gaste com sabedoria. Pesquisa, estude, pesquise preço, pesquise qualidade, pesquise investimentos, estude, pesquise profissionais competentes que possam te ajudar nas tomadas de decisões, planeje, tá? E planejamento, não sei se vocês já ouviram esse termo, tem que ser o anagrama SMART, ele tem que ser mensurável, com tempo, realizável, com valores e com prazos, tá? E bem específicos. Então, eu quero comprar um imóvel próprio no bairro tal, com mais ou menos tantos metros quadrados, tantos quartos, que hoje custa mais ou menos tanto, em tantos anos. É um exemplo de planejamento. Eu quero fazer um MBA que custa tanto, no instituto tal, daqui a 2 anos eu quero começar, eu quero ter renda para bancar meus gastos e bancar esse MBA. Será que eu tenho que fazer uma poupança durante um tempo para depois bancar esse MBA? Será que eu consigo pagar esse MBA e ainda continuar poupando para os meus outros objetivos? Então, planeje, tá? E por mais óbvio que isso pareça, siga os planos. Siga os planos. Não é chover no molhado, mas se deixar a ansiedade bater, se tirar o foco do presente, se tirar o foco do planejamento, aquele objetivo pode até se cumprir mais rápido. Você vai estar comprometendo objetivos futuros, tá? E aí, como exemplo de seguir os planos, o teste do marshmallow. Não sei se vocês conhecem esse teste que foi feito, tá? O teste foi feito por um pesquisador chamado Walter Mischel, na Universidade de Stanford, em 1972, onde ele pesquisou mais de 600 crianças por volta dos 4 anos de idade. O teste consistia numa tarefa simples. Ele botava a criança numa sala, com uma bandeja tampada, e batia um papo com a criança, e depois de um papo rápido, ele levantava a tampa da bandeja, e na bandeja tinha um marshmallow. Ele falava assim, eu vou sair durante 15 minutos, e se você não comer esse marshmallow, nem metade desse marshmallow, nem morder esse marshmallow, eu vou te dar outro marshmallow, você pode ir para casa com os 2. Era uma tarefa, para a gente que é mais velho, considerada muito simples, até porque a percepção de ganho futuro, ela aumenta no nosso consciente conforme a idade, né, a percepção de esforço para receber, e não o que muitas pessoas fazem, né? Consegui meu primeiro emprego, vou ganhar 5 mil reais por mês. Vai lá e faz 5 mil reais de conta no cartão, porque vai receber já no mês seguinte, né? Ou seja, come a sobremesa antes do almoço.
E essa história de não comer o marshmallow durante 15 minutos já trazia na criança, se a criança tinha uma consciência sobre isso, tá? E aí ele voltou com essas mesmas crianças que estavam disponíveis 17 anos depois, em 1989, refez o teste com elas e analisou como foi o cenário de vida dessas crianças durante esses 17 anos. E ele percebeu o seguinte, que um percentual muito significativo, uma quantidade muito significativa das crianças que conseguiram aguardar os 15 minutos foram melhor na escola, estudavam para passar de ano, não ficar de recuperação, estavam já trabalhando, guardando algum dinheiro, uma série de coisas que são consideradas, vamos dizer assim, ter sucesso no ambiente estudantil, no ambiente profissional, tá? Tinham relacionamentos de namoro mais estáveis e tudo mais. E as crianças que com 4 anos não conseguiram segurar esses 15 minutos para comer o doce, elas não, a maioria das vezes, não desempenhavam esse desempenho de sucesso, tá? De visão de sucesso que a gente tem na maioria das vezes. Tinham namoros mais instáveis, brigas, relacionamentos ruins, reprovações na escola, não tinham entrado na faculdade ou num curso técnico, ou buscado melhorar na vida profissionalmente ou intelectualmente e tudo mais, tá? E alguns psicólogos até fizeram pesquisas depois buscando relacionar o fato da criança não conseguir segurar os 15 minutos para comer marshmallow com TDAH, né? E muitos de vocês, reforçando aqui a história do imediatismo, já devem ter ouvido falar da parábola da cigarra e da formiga, né? É uma parábola infantil em que as formigas estavam trabalhando, juntando comida para o inverno, porque no inverno elas não iam poder sair da toca, porque iria nevar e não iria ter comida para coletar, iriam morrer de fome. Enquanto isso, a cigarra curtindo, tocando violão, cantando, brincando. E a cigarra fala para a formiga, formiga, por que você trabalha tanto? A vida é para aproveitar, você não leva nada para o caixão, né? Tem que curtir o momento. Crediário é vida, empréstimo é vida. E a formiga, não, a gente tem que se preparar para o futuro, a gente tem que, quando chegar o inverno, as coisas vão apertar, quando chegar a pandemia, não vai ter entrada de dinheiro, né? E aí, chega o inverno, começa a nevar, a formiga está dentro de casa, dentro da toca, com bastante alimento para o formigueiro inteiro, e a cigarra lá fora morre de frio. É claro que essa parábola foi reformulada ali pela Disney e tal, mais para crianças, e a cigarra, no final das contas, pediu ajuda para a formiga, e a formiga deixou ela entrar e deu abrigo e alimento para a cigarra, né? Mas nem todo mundo é tão bonzinho assim, e nem todo mundo tem com quem contar na vida. E na nossa vida, é claro que a gente tem que aproveitar, é claro que a gente tem que curtir, a gente tem que viver o momento, porque realmente dinheiro não vai para o caixão, tá? Mas, por outro lado, o inverno chega, a pandemia chega, e os outros momentos chegam. Então, como a gente não ser tão cigarra, que é ruim, como a gente não ser tão formiga, que é ruim também. A gente encontrar um equilíbrio ali no meio, na congruência entre os dois conjuntos, né? E fugir da ideia do imediatismo. Não sei se vocês conhecem o Warren Buffett, ele é a pessoa mais rica do mundo, cuja fortuna veio do mercado financeiro, ou seja, ele é o investidor mais rico do mundo. E numa entrevista dele com o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, que na época era o homem mais rico do mundo, o Bezos perguntou assim,
Buffett, pô, se toda a estratégia que você toma está na literatura, é bem embasada, é bem estruturada e é aberta ao público, por que mais pessoas não fazem como você e não ficam ricas tanto quanto você? Aí ele falou, é simples, eu levei 30 anos, 35 anos para construir minha fortuna. E as pessoas não querem ficar rico devagar, elas querem ficar rico rápido, de uma hora para outra. Isso gera depressão, isso gera ansiedade, e isso gera erros no processo, onde faz a pessoa, ao invés de ficar rica, perder tudo, né? Então, vamos ficar rico de uma forma estruturada. Se essa forma estruturada, dentro de um planejamento estruturado, dentro de uma empresa que tem um planejamento estratégico, tem um modelo de crescimento sadio, saudável, levar 3 anos, maravilhoso para você. Se ficar rico significa levar 30 anos para você se aposentar e conseguir viver com a rentabilidade da sua aposentadoria, maravilhoso também. Tá? Agora, não se prepara para ficar rico em 30 anos e tenta ficar rico em 3. Isso não vai dar certo. Se for para ficar rico em 3, é estruturado. Tá? E aí, uma dica para os jovens de como fazer já para planejar a sua vida e viver de forma saudável, não sendo cigarra, não sendo formiga, e estruturar todo o seu momento financeiro para se aposentar tranquilamente na idade padrão de aposentadoria hoje do INSS brasileiro, que é 65 anos. Tá? Vocês vão ouvir vários jargões, vários ditos populares que dizem coisas iguais como viva um degrau abaixo da sua capacidade de renda, ou poupe para o futuro, sempre alguma coisa do tipo, tá? A dica, tem vários youtubers, vários Instagram, várias pessoas da mídia também que dão algumas dicas parecidas com isso. Tem gente que fala do modelo 50-30-20, 50-35-15, tá? São derivadas disso aqui. O modelo que eu costumo seguir é esse 50, um de 50, 5 de 10, tá? Então, com 50% da sua receita líquida, ou seja, aquilo que entra depois de pagar as contas profissionais, não é da receita total, como clínica, como psicólogo, é depois de pagar as contas do consultório, as contas da sublocação, ou seja, receita pessoa física, você tem que ser capaz de cobrir a sua receita, os seus gastos de padrão de vida, tá? Gasto de padrão de vida, no geral, entende-se os gastos da casa, tá? Gastos... E isso aqui, ele varia de pessoa para pessoa também, mas tá? Grande peso do padrão de vida é gasto da casa. Pô, Bruno, eu ganho 7 mil líquido e meus gastos de aluguel e condomínio e tudo mais são 4 mil. Eu tenho uma notícia ruim para te dizer. E você é até um pouco grosso com isso, tá? Você está vivendo um degrau acima do que você recebe, do que você merece, do que você é capaz de bancar. Nem que seja R$500 acima do que você é capaz de bancar. Como é que eu faço para solucionar isso? Duas estratégias. Ou você acha o seu padrão de vida de 4 mil para 3.500, por exemplo, ou você trabalha para aumentar a sua receita de 7 para 8. Tá? Tem alternativa para os dois lados. Baixar padrão de vida é um negócio difícil e doído. Então, use estratégias, primeiramente, para aumentar a sua receita. E se precisar, sim, baixe o padrão de vida. Se muda para um lugar mais barato, um lugar mais longe. E trabalha principalmente nas contas grandes, tá? Nas contas mais pesadas. Não é cortando um cafezinho de R$2 você vai conseguir baixar esse padrão de vida. 10% direcionado para a educação. Educação aqui pode entrar um MBA, uma faculdade, uma pós-graduação, educação dos filhos. Eu atendi uma pessoa que, para ela, educação entrava, por exemplo, o psicólogo dela e dos filhos. Entrava, por exemplo, a natação e os esportes dos filhos, tá? Porque para ela o esporte gerava esse momento de educação, tá?
tá? 10% é para lazer, 10% é totalmente cigarra, é para curtir a vida. É tipo, fiz uma receita extra, nossa, eu fechei um contrato novo e da minha receita de 7 mil ganhei um bônus aí de mais 5 mil. Cara, pega 500 reais, R$ 1.000 desses 5 mil e vai curtir, vai aproveitar e vai comemorar que veio essa receita extra, tá? Ah, eu tive um mês muito difícil, que eu trabalhei muito, não consegui curtir. E, pô, pega no mês seguinte e curte pelos 2 meses. Ah, junta 3 meses, faz uma viagem de fim de semana. Mas usa esses 10% para curtir. Para curtir balada, para curtir festa, para curtir amigos, para curtir família, tá? 10% entra no momento de doação. Para quem é religioso, é católico, é evangélico, casa até com a proposta da dívida da Bíblia de dízimo. Para quem não é religioso, faz parte do nosso, vamos dizer, equilíbrio espiritual, equilíbrio ascendente, transcendental, depende do que você acredita, mas faz parte desse momento de doação. Bruno, eu estou numa situação de vida em que eu não consigo doar financeiramente, não me sobra dinheiro, eu tenho que fazer um reajuste aí nesses 50, 5 de 10. Tá, você é capaz de doar com o seu tempo? Você é capaz de participar de um evento gratuito em que você vai contribuir com o seu know-how para pessoas que possam estar precisando dessa palavra que você tem? Você é capaz de atender um pro bono? Você é capaz de ajudar numa instituição como voluntário, trabalhando numa instituição? Doa seu tempo. Você vai fazer novos amigos, você vai fazer novos relacionamentos, você vai mudar sua percepção e imagem perante os outros. Ah, pô, Bruno, vou fazer isso só por imagem. Não, você vai fazer isso porque você gosta, porque se você fizer só por imagem, isso volta para o Ikigai, isso não é perene, tá? Então, pega alguma coisa que você gosta e ajuda, porque você ajudando, você vai conhecer novas pessoas, você vai conhecer novos hábitos, você vai expandir a sua mente. Eu não acredito em pensar fora da caixinha, eu acho que isso não existe. O que eu acredito é ampliar a sua caixinha. Você tem uma caixinha de um tamanho, você conhece pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que têm o seu momento de vida focado em diferente. Tem gente que faz faculdades sociais, biológicas, humanas, exatas. Então, você conhecendo pessoas focadas em forma diferente, você amplia essa caixinha de pensamento. E aí você consegue pensar lá no horizonte, lá no limite dessa caixinha nova, que antes era fora da caixinha, né? Então, você vai conhecer pessoas novas, você vai ampliar a sua forma de mentalidade, e conhecendo pessoas novas e ampliando a forma de mentalidade, você vai criar novas formas de aumentar a sua receita e melhorar o seu planejamento, tá? 10% foca totalmente na aposentadoria. É o meu dinheiro que eu vou curtir lá na frente. É um presente que eu vou me dar, porque hoje a sua vida é importante. Você quer curtir a vida. Todo mundo quer curtir a vida. E lá na frente, você também vai querer curtir a vida. Só que se você não se preparar, você não vai poder. Ou você vai depender dos seus filhos, de outras pessoas que vão estar deixando de curtir a vida para você poder manter um mínimo de capacidade. Então, é tão importante você curtir hoje, você dedicar 10% do lazer para hoje. É tão importante você curtir hoje, como é importante também você curtir lá na frente. Por que não 10% para curtir a doidado hoje, 10% para curtir a doidado lá na frente? Né? Sendo que 50% você está melhorando seu padrão de vida, ou seja, já é uma coisa que você já está aproveitando, né? Ter uma qualidade de vida melhor, morar num lugar melhor, ter hobbies mais caros e tal. E os últimos 10% destinados a construir um patrimônio imobilizado. Então também não pega suas primeiras receitas e, agora eu estou trabalhando, clinicando,
e estou tirando 5 mil reais por mês, só que eu ainda moro com meus pais, eu tenho um padrão de vida muito barato. Eu estou no momento que eu acabei de terminar um período de instrução, então estou clinicando e tal, vou voltar a estudar daqui a 1 ano, 2 anos, pelo meu planejamento. Então eu vou gastar agora com lazer e com patrimônio imobilizado. Vou comprar um carrão. Só que o carrão é uma coisa que deprecia ao longo do tempo, né? A FIP, que é a tabela de preço de carro, ela só cai. São poucos os carros aí que se tornam raridade, se tornam relíquias e o preço sobe. Se seu padrão de vida está muito barato, beleza você aumentar a cesta de lazer, mas se você for aumentar a cesta de lazer, aumenta proporcional à cesta de aposentadoria e à cesta de patrimônio imobilizado. Hoje eu gasto, como exemplo, 35% da minha receita como padrão de vida. Vou aumentar 5% no meu lazer, 5% na aposentadoria e 5% no patrimônio imobilizado. Tá? E aumenta tudo proporcionalmente, porque a aposentadoria é o seu presente lá na terceira idade, seu patrimônio imobilizado é seu presente na segunda idade, na idade adulta. Né? Você, durante um processo, sair de um aluguel para um imóvel próprio, ou comprar um carro melhor, ou adquirir outros bens materiais que te interessam. Lembrei de um outro detalhe. Bruno, eu não quero ter imóvel próprio, tá? Eu quero viver de aluguel para o resto da vida, porque vai que eu queira me mudar e tal. Eu não quero ter carro próprio. Eu prefiro alugar um carro e pagar mensalmente, 2 anos depois eu pago mensalmente. Pô, super legal. Só que esse padrão de aluguel, esse padrão de carro, você vai ter que continuar bancando ele na sua aposentadoria, né? Então faz o seguinte, pega os 10% que seria de patrimônio imobilizado e joga ele para aposentadoria. Porque aí lá na aposentadoria você vai estar com o dinheiro todo do patrimônio imobilizado investido, que vai continuar bancando o seu aluguel, o seu carro e tudo mais. Tá? Essa dica aqui, esse 1 de 50, 5 de 10, não fui eu que criei. É uma proporção de um texto do livro Segredamente Milionária, do T. Harv Eker. Ótima leitura e indicação também aí para quem quiser ler e entender melhor sobre crescimento financeiro e crescimento patrimonial. Tá? É um livro bem de mindset, assim, não de números e tudo mais. Tá? E aí, entrando tanto na consulta, quanto no nosso consumo, tanto no preço de clínica, quanto no nosso consumo, e até o valor de sublocação, aluguel e tudo mais, o valor do imóvel, o valor do carro. E aí, o que é preço? O preço nada mais é do que um valor percebido e aceitável entre comprador e vendedor. Não adianta nada você fazer uma obra de arte, o Da Vinci, quando pintou a Mona Lisa, e falar assim, eu pintei esse quadro aqui, ele é bonito pra caramba, eu amo esse quadro, foi minha maior obra-prima, eu vou vender ele hoje por $200 mil. Se não tiver nenhuma pessoa na outra ponta que entenda que aquilo vale esse preço, você não vai ter negócio. Então, não é um preço factível, é um devaneio, tá? Também não adianta nada você falar assim, eu só pago R$10 nesse quadro aí da Mona Lisa. Se o Da Vinci não achar que seja um preço justo, também não tem negócio, também é um devaneio por parte do comprador. Então, o preço, no final das contas, é um acordo entre as partes, tá? Ao fechar um negócio, pensa no seguinte, na regra dos peixes. Eu posso pagar isso? Eu tenho condições financeiras de arcar com esse custo? É caro demais para o meu orçamento? Ou não? Eu realmente preciso disso? É uma vontade minha ter um carro XYZ, porque eu amo, porque eu sou fascinado por carro,
ou é uma pressão da sociedade, é uma pressão dos meus amigos que eu tenho um carro da hora, é uma pressão dos amigos de balada e de zoeira, que eu tenha um carro novo, porque isso gera mais fama na roda de amigos e tudo mais. Ou é uma pressão da minha família que está falando, fulaninho, você vai ficar andando com um carro 1000, você está ganhando bem, você vai estar andando com um carro básico, compra um carro melhor, ou é vontade minha mesmo? Então, eu posso pagar, eu preciso, e o preço vale a pena? É plausível esse contrato de compra e venda? Um Trident hoje custa, ou um chocolate hoje custa R$2, sei lá, por aí, e aí você está numa viagem, você salta no aeroporto, e você fala assim, pô, tá com vontade de comer um chiclete, tá com vontade de comer um Trident? E aí você vai na loja lá do aeroporto e tá lá um Trident por R$6, R$7. É plausível você pagar isso? É plausível você esperar sair do aeroporto, de repente passar numa loja de facilidades, passar num outro mercado e comprar o chiclete, ou até à vontade vai passar, você realmente precisa disso tão urgentemente para pagar esse preço que não é o preço comum de mercado? Tá? E aí esse preço vai definir, então, o valor que vocês cobram na consulta, porque quanto maior a sua expertise, quanto maior a sua experiência, quanto maior a qualidade do seu trabalho, maior o seu valor percebido no trabalho, e você vai aceitar menos, você não vai aceitar menos dinheiro pelo seu tempo de consulta, e o preço vai definir também o valor aceitável dos seus pacientes, dos seus clientes. Se eles não estão vendo esse valor percebido todo, de repente pode ser um momento, uma chamada para você rever todo esse know-how que você acha que tem e por que você não está transmitindo ele. É o famoso profissional bronco, por exemplo. O dentista que tem 1000 MBAs é um dos melhores dentistas do mundo, mas os dentes dele são todos feios. De repente, se ele consertar o dente, ele melhora a imagem dele. Ou ele é bronco, ele é grosseiro, ele dá patada no paciente, o paciente não volta. Né? Tudo isso influencia no valor percebido de quem está comprando e de quem está vendendo. Esse valor percebido, ele tem poder no tempo. Então, lá no slide do Ikigai, eu quase antecipei esse slide aqui, mas vamos entrar no poder do dinheiro no tempo. Essa capacidade de poupança, esse guardar dinheiro para conquistar um patrimônio ao longo do tempo ou na aposentadoria, ele fica mais fácil no decorrer do período, tá? Então, imagina que você tem uma capacidade de poupar R$3.000 por mês, tá? E esse dinheiro está sendo investido a 0,7% de rentabilidade ao mês. Por que 0,7% de rentabilidade, Bruno? De onde você tirou esses números? 0,7% de rentabilidade corresponde a mais ou menos 7,5%, 8% ao ano. Uma rentabilidade aí que uma carteira de fundos imobiliários. Fundo imobiliário é como se fosse uma ação, tá? Só que ao invés de você comprar uma participação de uma empresa, você está comprando uma participação de imóveis, shopping centers, galpões logísticos e tudo mais. Então, o que esses fundos imobiliários geram em média de receita de aluguel para o investidor? Na média, aí 0,6%, 0,7% ao mês. Então, eu peguei isso como parâmetro, tá? R$3.000 por mês investindo nesse parâmetro, em 31 meses você junta R$100.000, ou seja, são praticamente 2 anos e meio. Em 24 meses você junta mais 100 mil, você alcança 200 mil, ou seja, são mais 24 meses. Você percebe que quando você já tem o dinheiro, o objetivo seguinte ele se torna mais próximo. Por quê? A poupança, ela cresce PA, né, progressão aritmética. Relembrando aí,
ensino ginasial, quinta série, sexta série, não lembro que série que ensina isso. Progressão aritmética é aquele dinheiro que todo mês ele aumenta na mesma proporção. Então, num mês você juntou 3, no outro 6, 9, 12, 15, 18, 21, todo mês ele aumenta 3 mil. Tá? A poupança, ela aumenta em PA. O patrimônio aumenta em PG. Progressão geométrica, ele é sempre multiplicado por um fator. Então, você pega num mês que você tem 3, no outro mês esses 3, você rendeu 0,7, já são 3.021. 3.002 e 10. No outro mês, você juntou 6, são 6.005. E assim vai crescendo, tá? Quando você junta 100 mil, no mês seguinte já são 100.700, sem poupar nada. Então, esses 700, eles ajudam a chegar nos 200 mil mais rápido, e assim vai. Mais 21 meses para os 300, 19 para os 400, 16 para os 500, 15 para os 600, 13 para os 700, e assim vai. No último mês, a gente tem mais 10 meses para chegar a 1 milhão. No total desse período, juntando 3 mil por mês, aqui eu não estou desconsiderando a inflação, tá, gente? A inflação, ela tira o poder de compra do seu dinheiro. Mas você atinge 1 milhão. O que significa isso de perder poder de compra? Um imóvel que vale 1 milhão hoje, daqui a 15 anos você não consegue comprar ele com 1 milhão. Ele já vale mais, né? Provavelmente ele vale 1,5 milhão, por exemplo. Mas você está cada vez mais próximo de comprar esse imóvel, tá? Aqui nessa conta aqui eu estou desconsiderando a inflação, mas para trazer menos bolo, menos número na cabeça, e vocês entenderem que o dinheiro, cada mês, a cada ano, ele cresce mais facilmente, tá? Então, no total desse período, foram 14 anos e 4 meses para juntar 1 milhão, tá? Nesse gráfico aqui, o azul é o dinheiro que você juntou. Em laranja, é só a rentabilidade. Então, com 14 anos e 4 meses, no último mês aqui, você percebe que ele rendeu a mesma coisa que você juntou. Ou seja, seus investimentos estão te ajudando a poupar. E aí o verde está cada vez crescendo mais. Rumo ao infinito e além, né? Eu não sei se vocês já viram, lembrei, também não tinha planejado esse exemplo agora. Um desenho chamado Futurama, do mesmo criador dos Simpsons. O primeiro episódio do Futurama é um rapaz que foi congelado e ele acorda, sei lá, milhões de anos depois, né? Ele é descongelado e acorda. E aí ele vai no banco e ele tinha uma miséria na conta dele, $2, sei lá, $5, faz muito tempo que eu vi esse desenho. E trilhões de anos depois, quando ele vai no banco, ele tem 4 trilhões de dólares, porque ficou milhões de anos rendendo em cima de uma miséria e juros sobre juros viraram uma quantia enorme sem mexer, né? A gente não tem trilhões de anos, por isso se planejar, poupar um pouquinho mais, mas daqui a 30 anos dá para atingir algo bem factível, tá? E qual a importância de se preparar para adquirir as coisas paulatinamente, as coisas planejadamente, aposentadoria, patrimônio imobilizado, porque se você pegar esses mesmos 3 mil reais, que em 14 anos você juntou 1 milhão, e fizer um financiamento imobiliário em que você paga 3 mil reais por mês, em 14 anos você comprou um imóvel que vale 300 mil reais. Então, ao comprar um imóvel que vale 300 mil reais, claro, tem diversos benefícios. Esse imóvel pode valorizar, provavelmente não tanto quanto essa curva. Você deixou de pagar o aluguel, né? Mas no final de 14 anos, você tem um imóvel onde você poderia praticamente comprar 3 imóveis à vista, de 300 mil reais. Tá? Quando que faz sentido, então, Bruno, eu vou ficar pagando aluguel, e aluguel eu estou dando dinheiro para os outros, os antigos falam muito isso. Tá, se você pagar 2 mil de aluguel e juntar R$1.000, de repente você compra um imóvel mais rápido do que você pagando 3 mil de financiamento. Muitos detalhes
entram nisso aí, tá? Eu dei um exemplo agora totalmente números aleatórios, porque depende de quanto você já poupou, depende de quanto você paga de aluguel, depende da taxa que você vai pegar de financiamento, depende da época do ano, depende do valor do imóvel, depende de uma série de fatores. Então, a gente volta para aquele slide lá no começo. Cria um objetivo mensurável, com prazo e com valores, e em cima desses prazos e valores, façam as contas, pesquisem, se precisar, convidem um profissional. Uma vez eu fiz um cálculo desse para um amigo, e ele estava com uma quantia, ele queria dar entrada no imóvel, estava morando de aluguel, e a gente fez as contas. Falei, se você pagar o aluguel e poupar o que você falou para mim que você poupa, você consegue comprar um imóvel à vista em mais ou menos, acho que foi 7 anos e 8 meses que eu fiz a conta para ele, tá? Ou 7 anos e 9 meses, não lembro direito os detalhes. Se você fizer um financiamento agora, pagando no financiamento o valor que você poupa e mais o valor do aluguel, e aí o porém que eu falei para ele, né? O valor do financiamento, convencionalmente, ele vai reduzindo, tá? Para quem já tem financiamento aí, para quem já fez, para quem já viu, ele costuma ir reduzindo. O modelo mais utilizado de contrato. Eu falei assim, no mês você pagou 3 mil, no mês seguinte vai vir 2.995. Você vai ligar para o seu gerente e vai falar assim, eu quero adiantar R$5 na minha parcela. No mês seguinte vai vir 2.993, eu quero adiantar R$7. E todo mês você vai pagar os mesmos 3 mil, tá? Você vai quitar esse imóvel em mais ou menos 8 anos. Então, estava uma defasagem ali de 3 meses, 4 meses, tá? Sendo que a gente estava levando em consideração uma estimativa de rentabilidade e uma estimativa de taxa, para uma diferença de prazo muito ínfima. Eu falei, como a diferença de prazo é muito ínfima, meu amigo, vai do que te der mais prazer na cabeça da sua família, da sua esposa e tudo mais. Se você quiser comprar um apartamento agora e fazer obra, botar do seu jeito, morar mais perto do trabalho, fazer outras coisas, mete bronca, porque não são 3 meses que vai fazer uma diferença significativa. Só faz o seguinte, não deixa de pagar os 3 mil todo mês, que está em 8 anos, porque senão você vai ficar pagando uns juros absurdos se for mais tempo, tá? Então, sempre vale a pena fazer conta. Daqui a 6 anos, você tem tanto dinheiro na mão, que aparece uma pessoa precisando vender desesperadamente, você compra à vista mais barato. Então, dinheiro na mão traz novas oportunidades, né? Quem tem coisa guardada, pega novas oportunidades. Grande exemplo de novas oportunidades, essa pandemia. Quando veio a pandemia, pintou aqui coisa de internet de novo. Investimento em bolsa, a bolsa de valores, tá? Durante o mês de março, praticamente, né, do carnaval até dia 23 de março, se não me engano, viu seu dinheiro cair pela metade. Eu tinha 100 mil reais em bolsa, em um mês tinha 50. Muitas pessoas ficaram desesperadas com isso. E aí vai do trabalho, de acompanhamento e tudo mais. Em dezembro, quem tinha 100 em bolsa caiu para 50, em dezembro, mês passado, já estava com 100 de novo praticamente. Então, a ideia foi não tirar o dinheiro do investimento que estava e esperar a recuperação. Mas quem tinha dinheiro guardado conseguiu comprar praticamente na metade, em maio, em abril. Quem botou 50 mil reais em maio e abril, em dezembro, janeiro, já estava com 100. Então, eu estou arredondando os números. Então, dinheiro na mão, dinheiro guardado, gera oportunidade. Eu tive alguns clientes que falaram o seguinte, Bruno, eu estava procurando um apartamento para comprar, porque eu casei, porque não sei o quê, eu queria juntar 500 mil, 600 mil, pode botar esse exemplo, eu queria juntar 500 mil para comprar um imóvel, eu estava juntando e procurando imóvel. É o seguinte, veio a pandemia agora, o dono está desesperado para vender, ele quer 350 mil eu já tenho, resgata tudo que eu vou comprar meu imóvel já. Então, dinheiro na mão gera oportunidade. Tudo isso tem que ser levado em consideração.
eu vou abrir mão para oportunidades e vou garantir uma compra em 8 anos. Ou não vou garantir essa compra por 8 anos, vou contar com a oportunidade. Isso vai do perfil de cada um, da prioridade de cada um. Não tem como traçar um padrão e obrigar a fazer de uma forma. Não, é aquele negócio que, tipo assim, não existe jeito certo, o seu jeito é o jeito certo, né? Desde que esteja dentro do aceitável também, né? Ou que tiver mais de acordo com o seu perfil, com os seus objetivos, é o que vai te satisfazer melhor. Tá? Então, o valor de dinheiro ao longo do tempo versus aposentadoria. Essa conta aqui, são números diferentes da outra, eu fiz fazendo uma poupança de R$1.000 por mês. Então, essa dica aqui é para os jovens também, pessoal que está recém-formando, está com 25, por aí, né? Se você juntar R$1.000 por mês, em 10 anos, você tem praticamente 154, em 20 anos, 400 mil, R$1.000 por mês. Em 20 anos, são 240 mil juntados, você tem 505 mil. Isso aqui eu já estou corrigindo pela inflação, tá, gente? Em 30 anos, 815 mil. E aí, em 30 anos, atingir meus 60 anos, meus 65 anos, vou me aposentar e eu quero que esse dinheiro dure por pelo menos mais 40 anos. Vamos dizer, em 30 anos eu estou com 60, vou fazer uma estimativa para esse dinheiro juntar até os 100. Eu consigo resgatar aproximadamente aí R$3.800 por mês, corrigidos pela inflação. Então, Bruno, se eu resgatar R$7.000 por mês, R$7.500 por mês, eu me aposento feliz. Então, quanto eu tenho que juntar mais ou menos? R$2.000 por mês. R$2.000 por mês, se sua receita hoje for R$10.000, significa 20%. De repente, é os 10% do patrimônio, mais os 10% da aposentadoria. Se você tem capacidade de ganhar 10 mil e juntar 2, significa que seus gastos estão em 8. Você se aposentar com 7.600 é algo bem próximo. Porque nesse meio período você está contribuindo com o INSS também, né? Tem o INSS lá na frente para somar. Tá vendo como as contas começam a bater? Dos 5, um de 50, 5 de 10, com a programação de aposentadoria? Então, por isso é importante poupar para a aposentadoria, da mesma forma que é importante contribuir com o INSS, tá? O INSS, ele tem uma série de benefícios, ele não traz uma baita rentabilidade de patrimônio, de carteira de patrimônio, mas ele traz uma série de segurança. Imagina que no meio desses 30 anos, você sofreu um acidente, teve que se afastar durante os meses, você tem auxílio afastamento, auxílio doença, teve uma invalidez séria, acumulação, uma série de benefícios, assim como seguros, né? Você compra o carro, você faz seguro de carro porque você não quer perder aquele patrimônio. O INSS facilita em você não perder toda a sua fonte de renda, num cenário de acidente, como num cenário de aposentadoria, assim como outros seguros, né? Então, é importante também ter seguro de renda, ter seguro de vida, ter seguro residencial, faz parte dos gastos da vida, né? E aí, se preocupar tanto com a geração, quanto com a rentabilidade, quanto com a proteção, né? Existem 6 pilares da nossa vida financeira, tá? Isso é uma certificação de planejador financeiro internacional, chamada CFP, e ela divide a nossa saúde financeira em 6 pilares. O primeiro pilar, ela fala de planejamento. A gente falou no começo da palestra muito sobre planejamento. O segundo pilar, sobre rentabilidade. Terceiro pilar, sobre aposentadoria. Também estou batendo nessa tecla. Quarto pilar, proteção. Entra INSS, entra seguros, uma série de coisas. Quinto pilar, sucessão. Como que você vai fazer para deixar isso para os seus herdeiros? Eu quero deixar alguma coisa, eu vou deixar meus herdeiros bem, eles que corram atrás para conquistar tudo que eu conquistei durante a minha vida. Entra no planejamento de cada um. E o sexto pilar, tributação. Como que eu vou fazer
para otimizar meu pagamento tributário, meus custos com impostos, né? Meus impostos pagos em cima da minha rentabilidade. Tudo isso é importante. Então, quanto vale o seu dinheiro no tempo? A gente conhece a tabela FIPE dos carros, né? Você não vai pagar mais barato, uma pessoa que tem um carro não vai aceitar vender mais barato, muito mais barato que a tabela FIPE, uma pessoa que quer comprar não vai aceitar pagar mais caro que a tabela FIPE, né? E nem uma pessoa que vai comprar um carro vai aceitar pagar a tabela FIPE num carro que não vale a tabela FIPE, né? Você tem um padrão de qualidade e você tem um padrão de preço. E quando a gente fala de rentabilidade do dinheiro, o padrão de rentabilidade, o padrão de preço, de quanto seu dinheiro tem que te pagar dele ficar parado, é a famosa Selic. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar do Tesouro Direto Selic. O nosso padrão não é a poupança, tá? A Selic, ela rende, tirando o imposto, normalmente aí 20% acima da poupança já, e ela é mais segura, tá? E existem diversos tipos de investimentos. A linha preta como Selic, aqui a gente tem em vermelho a rentabilidade da poupança, em amarelo um investimento que eu considero ruim, porque paga menos do que o padrão, em azul um investimento que é bom, porque paga mais do que o padrão básico, tá? Então a gente tem ali, dentro da nosso padrão de qualidade e preço, voltando lá para o slide, fazendo referência lá ao slide de o que é preço, esse aqui é o preço do nosso dinheiro investido, tá? É a rentabilidade dessa taxa Selic. Essa Selic, ela é dinâmica, ela muda ao longo do tempo. Então, em 2015, quando a gente estava na crise lá do impeachment e tudo mais, como o Brasil estava em crise, a Selic estava pagando muito bem, estava pagando 14% ao ano para o dinheiro ficar parado. Hoje, também como medida de fomento na economia, para os empresários voltarem a investir, voltarem a abrir empresa, a Selic está pagando 2% ao ano. É bem menos que o dinheiro parado. Para render mais, a gente tem que buscar alternativas. E existem, basicamente, 3 alternativas para a gente aumentar a rentabilidade, que sempre brigam entre elas, tá? Para a gente aumentar a rentabilidade, ou a gente reduz liquidez, ou seja, eu não posso usar esse dinheiro durante 5 anos, ele está travado, ele está preso, eu não posso resgatar. Ou a gente abre mão de segurança. Para eu ganhar uma rentabilidade maior, eu vou investir, por exemplo, em bolsa de valores, que meu dinheiro pode cair, que meu dinheiro pode subir muito mais, como subiu de maio para dezembro, mas ele pode não render nada, como rendeu de janeiro a dezembro, praticamente nada, tá? Porque ele teve uma grande queda ali no meio. Então, quando você abre mão dessa segurança da rentabilidade, a gente, profissional do mercado, está buscando também uma maior rentabilidade, tá? Outra dica para vocês, a primeira coisa que vocês vão se preocupar em formar de reserva financeira, de investimentos, quando começarem a poupar, quando começarem a fazer uma poupança, é o que eu chamo de reserva de disponibilidade imediata, ou algumas outras pessoas chamam reserva de emergência, reserva de disponibilidade de emergência. É aquele dinheiro que está totalmente líquido, está totalmente disponível para você resgatar, ele não está preso e ele também não está com risco de cair. Ou seja, o mais próximo possível da linha da Selic, tá? Com resgate rápido, no mesmo dia, em um dia, até vocês terem o suficiente nesse investimento para cobrir 6 meses sem receber. Imagina você, psicólogo clínico, recebendo líquido, recebendo bruto, tá? Porque ali tem que pagar as contas da pessoa jurídica também. 6 mil reais por mês são 6 mil vezes 6 meses. 36 mil reais, no mínimo, de reserva de emergência, de reserva de disponibilidade imediata. Se conseguir juntar 12 meses, maravilhoso, tá? A partir daí, busca rentabilidade, através de previdência privada para ganhar benefício tributário, através de prender o dinheiro, através de bolsa, de várias alternativas, de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu prazo, de acordo com os seus objetivos, tá? Então, organize suas finanças, separe os gastos de gasto e receita de pessoa física e pessoa jurídica, separe uma reserva de emergência, procure um especialista, busque melhorias tributárias e economias de conta de água, de luz, de telefone,
do que você estiver pagando extra e não estiver consumindo tanto, abra uma conta na corretora e distribua o seu dinheiro nos investimentos que vão dar as melhores rentabilidades de acordo com a sua estratégia. Tá? Muito obrigado pelo tempo. Eu sou o Bruno Peixoto e esses são os meus contatos. Tá? A gente tem um pouquinho de tempo aqui para perguntas, né, Marcelo? Tem uma pergunta aqui do Pedro Trindade. Cara, Marshmallow, se estivermos fazendo o errado sem perceber, sim. Se você estiver gastando imediatamente, né, consumindo marshmallow, sem saber que você teria o benefício de ganhar 2 marshmallows depois, né, se a regra do jogo não foi bem explicada. E aí, perceber decisões passadas ruins, contando com o segundo doce, como saber meu foco no presente. A decisão do passado, você esquece. Pensa no seu momento atual. Como está minha receita, como está meu momento de vida, como está minha poupança, o que eu quero atingir. Como que eu posso adaptar o meu momento atual para atingir o que eu quero atingir no futuro ou readaptar o que eu quero atingir. Vou dar um exemplo, Pedro. Eu já estou com 50 anos e não fiz essa poupança, ou não fiz 50, 10, 10, 10. Até porque quem está com 50 anos não é mais 50, 10, 10, 10, tá? Muitas vezes essa pessoa já conquistou o patrimônio, já conquistou uma reserva, já é outra distribuição. E aí, eu não fiz essa reserva, já estou com 50 anos, como é que eu faço para recompensar isso e alcançar minha aposentadoria? Vamos rebalancear. De repente, tem outras estratégias que, se você gastar 7 mil hoje, você não precisa se aposentar com 7 mil. Eu posso me aposentar, vender meu imóvel atual, comprar um imóvel mais barato e morar no interior, e morar na região serrana, por exemplo, se a gente estiver falando do Rio de Janeiro, e morar em Macaé, e morar em algum lugar próximo, ou em morar num bairro mais distante do centro, porque eu trabalho no centro e hoje faz sentido morar no centro, pode não fazer mais sentido. Então, se está difícil visualizar como fazer isso sozinho, procura alguém que possa visualizar isso mais facilmente e pensar a 4 mãos, a 2 cabeças, como trazer esse resultado e replanejar isso tudo. Você acha que fazer o fundo de investimentos pode ser uma boa? E qual você aconselha? Da Flávia Cristina Mendes. Fundo de investimento, sim, é uma boa, tá? É uma forma de você ter o seu dinheiro gerido sem se preocupar em ter um acompanhamento mais profundo, e com um montante menor de dinheiro você consegue uma distribuição maior, tá? Hoje eu faço gestão de carteira, eu faço acompanhamento de carteira de ações para montantes a partir de R$50 mil. Então, às vezes, a gente opta por entrar num fundo de investimentos em ações, porque com 10 mil, com 5 mil, ele tem um gestor tomando conta daquele dinheiro, uma pulverização grande. De repente, com R$5 mil, a pessoa compra uma ação, 10, 15 ações, né? Então, pode fazer sentido. Fundo de previdência também faz sentido, pelo mesmo motivo e pelo ganho tributário que pode trazer. Para reserva de emergência, pode fazer sentido investir no próprio Tesouro Direto Selic, em CDBs, que paguem 100% da Selic, tá? Vou colocar dessa forma para ficar mais fácil de entender. E tem fundos de investimento que têm taxa de administração zero e cobram e investem também no mesmo modelo de Selic. Também é uma ótima opção. Então, faz sentido, sim, é sempre avaliar a qualidade. Assim como existem padrões, o amarelo é um fundo de investimento, o azul também é um fundo de investimento. O amarelo é ruim, o azul é bom, em nível de qualidade e rentabilidade. Tá? Então, sempre pesquisar. Volta àquele ponto de pesquisar. Flávio Victor, é uma realidade onde existe um recém-formado, psicoclínico, ralando para conseguir clientes e conseguir sua renda mensal. Como essa pessoa pode começar a poupar, já que no início é inviável poupar? Depende muito dos seus gastos, tá, Flávio? Eu já tenho gastos e
está muito infactível fazer essa programação de poupança, tá? Eu posso dar esse exemplo pelo que eu passei. Eu falei que eu era CLT em empresas, fiz essa migração para autônomo. Durante um ano, praticamente, eu saquei da minha reserva para manter meus gastos. Durante o ano seguinte, ficou inviável poupar, que eu ganhava praticamente a coisa que eu gastava. Mas fez parte do meu planejamento eu ficar 2 anos sem poupar para fazer essa transição de carreira e atingir, mesmo assim, o meu objetivo de médio e longo prazo, de daqui a 15 anos, daqui a 30 anos. Tá? Então, com 3 anos de troca de carreira, eu já tinha reposto tudo aquilo que eu gastei no primeiro ano, que eu resgatei no primeiro ano. Então, eu fiquei 3 anos para gastar e repor. 3 anos sem aumentar meu patrimônio financeiro. E aí, depois eu voltei a aumentar. Tá? Então, pode fazer parte do cenário de vida, o momento. Tá? Então, se está inviável poupar, ou busca economizar, ou busca aumentar a sua renda. Eu tenho um planejamento, como foi o meu caso, de aumentar a minha renda durante 3 anos, ou durante 1 ano, ou durante 2 anos, e voltar a poupar. Tá? Numa janela de 35 anos, como o dinheiro tem poder no tempo, o seu primeiro ano, se você voltar a poupar no segundo, no terceiro, você vai atingir muito próximo daquele objetivo lá dos 35, tá? E até fazer um esforço também é uma alternativa. Voltei a poupar, comecei a poupar agora, não vou, aumentei minha receita e não estou... estou começando a poupar. Ao invés de aumentar meus gastos de padrão de vida para 50% da minha receita, eu mantenho ali em 45%, em 40%, para poupar um pouco a mais e compensar aquele tempo que eu não poupei. Tá? Então, tem algumas alternativas. Bruno, tem mais uma pergunta. Sim. Flávia Cristina. Uhum. Para um estudante de agora, você aconselha a poupar para poder investir na carreira mais tarde? Depende, Flávio. Está relacionado à pergunta do Flávio também. Por exemplo, eu hoje estou poupando R$1.000 por mês, e com R$1.000 por mês eu posso fazer uma pós-graduação. Essa pós-graduação, depois de formado, vai te retornar aumento de receita? Eu vou ser capaz de cobrar mais por isso, fechar contratos melhores por isso, porque eu tenho essa pós-graduação? Essa pós-graduação, esse mestrado, esse doutorado, vai me habilitar a prestar um concurso para ser professor universitário, onde eu vou ganhar muito mais do que eu estou ganhando agora? Aí faz sentido você abrir mão dessa poupança. Vamos lá, você está reduzindo os 10% de patrimônio e aposentadoria e aumentando isso em educação, né? Mas isso aí vai aumentar a sua capacidade de poupança tremendamente daqui a 2, 3 anos. Então, pode fazer sentido. Eu tenho hoje R$1.000 de capacidade de poupança por mês e minha pós-graduação é 2.000 por mês durante 2 anos. Então, eu preciso ter uma reserva de 24.000 só para pagar essa diferença, né? Eu vou pagar os 1.000 que eu tenho que pagar. Eu vou pagar os 1.000 que eu poupo hoje e vou tirar mais 1.000 da reserva. Então, poupe durante 2 anos 24.000 para depois fazer o curso. De preferência, tenha reserva de emergência que contemple o curso, contemple os seus gastos mais o curso, mais os 24.000 do curso, para depois ir fazer o curso. Por quê? Se ocorrer uma pandemia nesse meio do curso aí, você continua tendo capacidade de pagá-lo. Tá? Então, novamente, voltar a pesquisar e montar a estratégia, montar um planejamento. A pergunta foi que na distribuição de percentual de gastos não tem seguro, plano de saúde, entendi que foi em cima disso. Né? Não tem saúde. Saúde eu entendo como plano de saúde, gastos médicos. Né?
Esses gastos médicos, eles podem ocorrer como um gasto emergencial. Então, seria uma coisa que sai da reserva de emergência, ou realmente uma capacidade de poupança. Mas pensa, dentro de 35 anos, se você tem alguns gastos emergenciais, no mês seguinte você faz um reajuste que seja de 1%, você repõe, tá? E quando a gente fala de proteção, plano de saúde, seguro de vida, seguro de renda, isso entra assim no padrão de vida, tá? Nos 50% do padrão de gastos. Bruno, queria te agradecer pela tua palestra. Eu acho que certamente vai ter ajudado muita gente a pensar, a olhar. Acho que você certamente plantou umas sementinhas assim para as pessoas. E isso é bastante importante, com certeza. Ok. Bruno, você quer fazer algum comentário final? Agradecer novamente a você, Marcelo, a Carol e GT pela oportunidade. Acho que você tem mais uma pergunta, não? Me coloco à disposição, quiserem mandar mensagem, mandar WhatsApp, mandar direct no Instagram, e a gente começar a conversar e tal. O Instagram demora um pouquinho mais para responder, porque eu não olho todo dia. Mas me põe à disposição, tá? Para todos que estão assistindo, para vocês do GT, querendo uma nova palestra, um novo momento também, me chama. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.